Bem, então bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade que me dão de falar e saudar os participantes no painel e os participantes no Avanca. Este é o caso Bruno Carvalho, que eu e uma colega fizemos um texto de análise da produção noticiosa, e o caso Bruno Carvalho foi bastante mediático e continua a ser, porque levanta aqui uma série de questões à volta do mundo do desporto e das relações entre o desporto, os agentes, seus agentes, e os mass media, a sociedade e a política. Isto aqui, o caso Bruno Carvalho é importante porquê? Porque a construção que se fez de Bruno de Carvalho, e nomeadamente do Sporting Clube Portugal, numa determinada fase do tempo histórico, pelo menos em 2018, faz com que, por exemplo, reportando uma agressão no final do jogo do último campeonato entre duas equipas, em que foi filmado, por exemplo, a RTP, portanto, o Moreirense e o Futebol Clube do Porto, a RTP coloque nas notícias o estádio do Sporting Clube Portugal, associando diretamente a violência e as agressões a um clube. Portanto, no paper que eu entreguei, está lá o extrato, portanto, o resumo, os objetivos, que é precisamente discutir a produção à volta da figura de Bruno de Carvalho. E há aqui uns momentos importantes. O primeiro momento é o momento das eleições em 2011, as eleições chamadas, ou ficaram conhecidas como as eleições do Churrasquinho, e as eleições de 2013, em que Bruno de Carvalho assume os destinos. Este barulho é a minha gata aqui aos saltos, portanto vou tentar não me distrair. Assume aqui a presidência do Sporting em 2013, numa fase muito má para o clube. O segundo momento é a publicação no Diário de Notícias de um relatório sobre a situação do Sporting. E o último momento é o maio de 2020, onde ele é finalmente ilibado de todas as acusações. Este artigo de 2018, ele revela assim coisas muito importantes, nomeadamente que, com o processo de reestruturação financeira, os sócios passariam a deter a maioria da SAD e um acionista minoritário, a Oldimo, que tinha entrado no Sporting num contexto de 2013, emprestando cerca de 20 milhões pelo passe, a troco do passe de 26, 30 jogadores, passaria a ter 10% da SAD. Quando Bruno de Carvalho é eleito, ele cria um conjunto de guerras, entre aspas. A primeira era a forma de fazer negócios entre os clubes, e nomeadamente o Sporting, que ele descreve no livro e que nós também descrevemos no artigo. Depois, a própria cultura do clube, por exemplo, que entre muitos aspectos, eu posso falar aqui num, que era indivíduos que já não faziam parte do clube, mantinham o seu lugar na garagem do clube. E depois, uma guerra contra os fundos de investimento e contra os empresários e a troca de passos. Este é o grande dia, o 15 de maio de 2018, em que, da parte da manhã, surge uma notícia que, no jornal, a dizer que o Sporting tinha manipulado resultados no campeonato de handball, da parte da manhã, e depois veio-se a saber que o informante foi comprado pelo próprio jornal, e o ataque à Academia de Alcochete, cuja única vítima foi o jogador Bas Dost, que levou uma cinturada na cabeça. Ataques a academias existem regularmente, nomeadamente na Academia do Benfica, na Academia do Santos, por exemplo, ou poucos meses antes na Academia, no centro de treinos do Vitória de Guimarães.
Mas isto aqui foi o motivo para aparecerem um conjunto de atores principais, nomeadamente o ex-ministro Rui Pereira, que foi o primeiro indivíduo a dizer que o ataque ao Alcochete, do qual resultou uma vítima que foi vítima de uma cinturada na cabeça, foi configurado como terrorismo. O segundo ator foi a procuradora Cândida Vilar, e o terceiro aqui a Cofina, um grupo editorial. Entre os grandes atores, também temos o atual presidente do Sporting, o Frederico Varandas, e os jogadores. Os jogadores. Depois temos os atores de suporte, que são nada mais, nada menos que as principais figuras de Portugal, como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que se sentiu fechado nessa altura, o Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente da Assembleia da República, que todos eles tiveram, ainda sem haver investigações por parte das autoridades, acusaram diretamente o Presidente Bruno de Carvalho. Nós suportamos-nos, e depois no texto isto está mais visível, precisamente nas problemáticas da formação de opinião pública, do espaço público, de poder, de hegemonia, de manipulação e de matraqueagem. E foi isto que foi acontecendo. A metodologia foi esta. Nós analisamos capas e LEDs dos jornais, nomeadamente, especificamente do Grupo Cofina, do Correio da Manhã, Record e da Correio da Manhã TV, nomeadamente os rodapés, mas não só, também analisamos outras fontes. E utilizamos, portanto, foi esta a nossa amostra. E as questões foram estas. De que forma é que as capas dos jornais e os LEDs influenciaram na construção de uma imagem pública de Bruno de Carvalho? E a primeira começa logo aqui. Bruno agarrado a 1 milhão de euros. Portanto, uma forma de dizer, de uma forma subreptícia, de descrever o boato da sua suposta toxicodependência. Em Portugal, estar agarrado é ser toxicodependente. Depois, estas foram as nossas hipóteses de pesquisa. Portanto, as capas e os LEDs implicaram diretamente Bruno de Carvalho no processo Cashball do handball e no ataque ao Alcochete, e criaram uma imagem negativa de Bruno de Carvalho. Então nós fizemos, através de uma análise, um software de análise qualitativa, nós encontramos estas categorias, as categorias da irritabilidade, da instabilidade, da desconfiança e do medo. Portanto, representações sociais à volta de Bruno de Carvalho. E depois mostro-vos aqui algumas das capas do jornal Record, onde se continua a repetir elementos ligados ao terror, ligados à toxicodependência, ligados ao autoritarismo, ligados precisamente a estas categorias que foram sendo construídas. Também nesta fase de maio a junho de maio 16 a junho de 23, altura da Assembleia Geral Destitutiva, portanto, as capas regularmente implicam Bruno de Carvalho e sugerem a sua implicação em Alcochete. No dia em que Bruno de Carvalho foi alibado, o Correio da Manhã não apresenta uma linha. Mas os outros jornais apresentam aqui, por exemplo, uma chamada no jornal Notícias Bruno de Carvalho, absolvição total, e aqui o Jornal Público também faz aqui uma pequena chamada de capa. A construção da imagem de Bruno de Carvalho, portanto, nós encontramos estas categorias de um ditador pirómano, de um rapaz
desequilibrado, de um louco aldrabão e de um cobarde E fomos vê-las, por exemplo, nós temos aqui no centro logo o caso da cuspidela no túnel no jogo contra o Arouca. Depois temos aqui um indivíduo, Pedro Guerra, portanto ligado ao Benfica, ligado a casos da chamada cartilha, não é? Em que todos os comentadores afetos ao Benfica diziam a mesma coisa, encontravam-se regularmente para dizer a mesma coisa, tendo como alvo Bruno de Carvalho. E depois temos aqui o Paulo Sargento, que teve a ousadia de criar um perfil psicológico sem entrar em contacto com o Bruno de Carvalho. A mesma coisa do rapaz desequilibrado. Lembrem-se que quando se falava do Bruno de Carvalho era o Bruno, ao contrário dos presidentes dos outros clubes, que se punham Luís Filipe Vieira, Jorge Nuno Pinto da Costa, ou não sei o quê, Pimenta Machado, o que quiserem. O Bruno de Carvalho era sempre o Bruno. O rapaz desequilibrado, portanto, ele precisa de ajuda, tem que ir para um manicômio, foi responsável por deixar de gostar de futebol, diz o cancionetista António Zambujo. O aldrabão é um morto-vivo, temos aqui o senhor da Oldino, o Álvaro Sobrinho, o próprio Vítor Espadinha, outro cancionetista, dizia que o índio devia estar internado. E depois o do cobarde. Nomeadamente, e aqui há dois aspectos primordiais, a fase que foi escutada até à náusea do foi chato, uma truncagem do discurso de Bruno de Carvalho no dia do ataque, e depois a figura de Bruno de Carvalho, que deu aval a agressões, portanto, sem ser julgado, o jornal Expresso afirmou taxativamente que Bruno de Carvalho foi responsável pelo ataque a Alcochete. Ora bem, dos 56, portanto, ele foi acusado de 56 crimes. De terrorismo, de ofensas, essas coisas todas. Por aqui pela senhora Cândida Vilar. O resultado foi a absolvição total da autoria moral. Portanto, todos os factos, nomeadamente o post de Madrid no Facebook e a reunião com as claques, portanto, não foi provada. Portanto, a acusação de terrorismo foi excluída e, portanto, Bruno Carvalho ficou completamente ilibado. Portanto, conclusões, eu penso que já estou a acabar o meu tempo, existe uma relação entre a produção noticiosa e a avaliação que os sócios do clube, do Sporting Clube Portugal, fizeram em momento-chave de crise, não é? No momento de crise, portanto, os sócios foram convidados a achar. Não vamos falar aqui no próprio processo administrativo, que levanta muitas questões e ficaríamos aqui bastante tempo. Portanto, os sócios foram induzidos no processo de destituição do Conselho Diretivo, destituição da Faculdade de Sócio de Bruno Carvalho e Alexandre Godinho, pela produção noticiosa. Portanto, só para acabar, o Presidente da República diz que se sentiu vexado com os acontecimentos em Alcochete, que não foram provados e que Bruno Carvalho foi absolvido, mas, recentemente, a propósito de um outro presidente de um outro clube, recusa-se a comentar a Operação Cartão Vermelho, que envolve milhares de euros, e envolve corrupção nas mais altas instâncias da magistratura em Portugal. É como o presidente António Costa. Portanto, Portugal não se pode distrair com casos e casinos. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. E pronto, só para dizer que foi um gosto estar aqui convosco. E só mais uma coisa para acabar. Eu sou sportinguista, eu entrei como sócio no mandato de Bruno de Carvalho e saí também, não pago as minhas cotas há muito tempo, e desde essa Assembleia Geral é que eu perdi 75% do meu sportinguismo. Muito obrigado.